Vamos conversar aqui com o secretário de Transporte e Trânsito de Ilhéus, Capitão Barreto. Vai falar um pouquinho pra gente aqui o que está sendo feito pelo Trânsito de Ilhéus, quais são os projetos, e falar também um pouquinho dessa questão dos pardais e das multas de trânsito que tem incomodado um pouco a população. Capitão, fala pra gente aí quais são os projetos, o que o município está fazendo, está adquirindo, o que está ocorrendo aí? Bom, nós assumimos a secretaria em meados de agosto para final de setembro. Estamos num processo de verificação interna, de legislação, adequação de legislação e outros procedimentos que se faz necessário que se faça uma verdadeira adequação para que nós possamos funcionar de uma maneira mais ágil, mais dinâmica e possa atender de maneira satisfatória a população. A priori nós identificamos algumas dificuldades na secretaria e no trânsito em si de Ilhéus. E uma das maiores dificuldades que a gente tem percebido é a falta de sinalização horizontal e alguma deficiência na sinalização vertical no que diz respeito ao centro da cidade e também aos bairros adjacentes. Para isso nós adotamos a postura de comprar um equipamento de demarcação viária que o município carecia. A gente trabalhava com a empresa contratada e esse equipamento vai nos gerar uma economia de aproximadamente R$300 mil ano com esse investimento. Nós vamos ter à disposição essa máquina e a necessidade ela pode ser suprida em caráter emergencial. Não vai ser necessário fazer um outro processo licitatório para se pintar, que demanda tempo, demanda alguns cuidados para que a coisa aconteça da forma legal. A gente, em poder da máquina, a gente vai ter a condição de atender rapidamente, quase que imediatamente, a qualquer solicitação da população de Ilhéus. Também estamos montando uma fábrica de placas, de sinalização de trânsito, placas de advertência e outra de indicação também. Só para os senhores terem uma ideia, uma placa hoje custa para a gente, em média, R$300, ela toda pronta. Essa placa, com a fábrica nossa, ela vai passar a custar R$80 aproximadamente, mas gerando mais economia para o município. E o projeto do trânsito de Ilhéus passa por uma série de modificações que é importante salientar. A condição histórica da cidade. Nós temos uma dificuldade muito grande, nós temos uma cidade histórica, uma cidade antiga, onde não houve planejamento para que ela pudesse crescer, se desenvolver dentro de um projeto que pudesse estabelecer uma organização no que diz respeito à mobilidade urbana. Então hoje a gente enfrenta essa dificuldade. Os engarrafamentos estão aí, os estacionamentos desordenados. Aliás, a falta de estacionamento tem prejudicado consideravelmente a circulação no centro da cidade. Algumas medidas estão sendo adotadas. Nós estamos encaminhando para a Câmara de Vereadores ainda esse mês, apesar de ter sido a última sessão já, nós vamos encaminhar, discutir com os vereadores, com o Conselho Municipal de Trânsito, o projeto de lei da Zona Azul. O município, a partir do ano que vem, ele deve estar se adequando a essa condição de estabelecer no centro da cidade uma área de zona azul para que nós possamos ordenar a questão do estacionamento. Existe também o projeto da criação de um bolsão de estacionamento na Avenida Soares Lopes, para que a gente possa também fazer como uma área de estacionamento pública para que todos possam fazer o uso dessa área. Quanto à questão dos engarrafamentos na Ponte do Pontal, a gente aguarda ansiosamente uma medida emergencial do governo do estado, que é o projeto da nova ponte, que já foi discutido, já foi apresentado ao governo do estado e nós estamos aguardando agora a liberação de recursos para que a gente possa realmente ter resolvido esse problema. E quanto a essa questão dos pardais, Secretário, o senhor acha que a sinalização oferecida em relação à fiscalização eletrônica de velocidade, a fiscalização eletrônica dos semáforos, onde existe fiscalização eletrônica, a sinalização, ela é suficiente para a população saber que ali tem esse tipo de fiscalização? A sinalização está de acordo com o que preconiza a Resolução 214 e o Código de Trânsito Brasileiro. Isso nós tivemos a preocupação de, antes de botar em funcionamento, avaliar esses critérios estabelecidos na Resolução 214. Nós temos toda a documentação legal, o processo foi feito todo de forma
de acordo com a resolução 214. Então isso não é uma preocupação que a gente tem em relação a isso. Hoje nós temos algumas dificuldades a nível de cidade, porque nós observamos em Ilhéus uma poluição visual muito grande. Talvez os condutores tenham dificuldade em se concentrar nisso. E também a falta de costume de estar observando a sinalização que está presente na cidade. Isso faz com que o condutor se distraia e não observe a sinalização existente. Isso pode trazer uma série de transtornos para o condutor realmente. A gente pretende, com essa fábrica de placas, melhorar a sinalização em toda a cidade, né, fazendo com que as placas de sinalização elas possam realmente orientar os condutores de uma forma que ele possa realmente se sentir seguro e se sentir orientado no trânsito de Ilhéus. E, secretário, a empresa que prestou o serviço de colocar a sinalização, a fiscalização eletrônica, houve licitação? Que empresa é essa? Como é que está funcionando? Como é o contrato que o município tem com essa empresa? Quanto que ela recebe, quanto que ela não recebe? Quanto fica para o município das multas arrecadadas? Quanto vai para que órgãos? Como é que está funcionando a questão financeira do montante das multas arrecadadas com a fiscalização eletrônica? Bom, a empresa não tem participação nenhuma na partição do recurso da multa. A empresa ela aluga os equipamentos para o município. Houve um processo licitatório onde ela saiu vencedora, ela aluga os talões eletrônicos, chamados palm tops, que são usados pelos agentes de trânsito, e os equipamentos de fiscalização eletrônica. É um contrato de aluguel, não é um contrato onde a empresa receba por multa aplicada ou qualquer coisa parecida. Isso é inconstitucional, isso é ilegal, não pode acontecer. A questão da multa, o recurso. Parte do recurso vai para a União, que é para o Fundo de Educação para o Trânsito. Parte de recurso, em torno de 30% a 40%, vai para o Estado, para o Detran. E o restante vem para o município, que deve ser aplicada, a verba deve ser aplicada exclusivamente no trânsito. Seja qual for a destinação, tem que ser ligada ao trânsito. E só mais uma última pergunta, secretário. Que garantias os contribuintes, os condutores de veículos de Ilhéus vão ter de que os seus recursos, contra as multas aplicadas, vão ser devidamente apreciados e não ocorrer como já ocorreu no município de Salvador, em que somente 1% dos recursos eram providos, o resto era tudo uma decisão já pronta, sem analisar direito. Quem que analisa esses recursos? Se o senhor secretário tem alguma participação na análise desses recursos, quem é que integra a JARE, como é que está funcionando isso? Bom, a autoridade de trânsito, ela tem a obrigação, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, de analisar a consistência do auto. O que é essa consistência? É verificar os dados constantes na notificação, os dados apresentados pelo condutor, a data de expedição, a data que foi emitida a notificação, esses dados mais, formais da notificação. O recurso propriamente dito, a defesa propriamente dita, ela é analisada pela JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, previstas também no Código de Trânsito Brasileiro e, diríamos assim, regulamentada por resoluções próprias do CONTRAN. Essas notificações elas são encaminhadas depois de analisada a consistência para a JARE, e a JARE faz a análise do mérito e depois dá a sua decisão. Em dando sua decisão, o condutor ainda pode recorrer para o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, que fica no Detran em Salvador, para que possa realmente dar a palavra final a respeito da notificação. Então ainda cabe um outro recurso para os condutores que se sentirem ainda irresignados, inconformados com a decisão da JARE, para o Conselho Estadual de Trânsito. Com certeza, com certeza. É o que preconiza o Código, né? Secretário, só mais uma pergunta, até para a gente relaxar um pouco. Se eu disponibilizar mais um recurso lá no blog contra a eventual decisão da JARE, o senhor não vai ficar chateado com a gente, nem nada? Não, de forma alguma. A gente está no regime democrático, a gente, como bom democrata também, como bom cidadão, e como aluno seu de curso de Direito, a gente fica feliz que a gente possa entrar nesse bom debate, nessa boa discussão, mesmo porque a gente, como pessoa pública, como público, tem que estar preparado para que situações como essas elas possam ser, encaradas com profissionalismo, à luz do direito, e de uma forma educada, cortês. E a gente precisa também entender o lado de quem está sendo, penalizado. Todo mundo tem direito à defesa, e a gente, observando esse princípio, claro que não vai ficar triste com isso.
disposição. Ok, obrigado, secretário.